rapaziada, a gente tava navegando na internet e a gente acabou encontrando uma listazinha de filmes que sairiam, mas que por algum motivo foram cancelados ou alguma coisa do tipo. E a gente pensou em trazer pra vocês os filmes que a gente queria que realmente tivesse acontecido, mas infelizmente não rolou. Bom, a gente vai começar essa lista. Um Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire, que era esperado por muita gente, inclusive na época, foi muito esperado, se eu não me engano foi em 2011. Muita gente estava ansioso, falando, só vai ter o filme 4 do Homem-Aranha e tal. Só que eu acho que pela má recepção do terceiro filme, que foi um atropelo, assim, botar 50 vilões pro Homem-Aranha enfrentar no mesmo filme, tá ligado? Sem muito desenvolvimento dos vilões e tal. Acho que a rapaziada deu um pouco pra trás, falou, não sei se vai dar muito bom. E aí, se eu não me engano, eles cancelaram por causa disso, da má recepção do público ao terceiro filme. Cara, eu acho que seria muito maneiro se tivesse um Homem-Aranha 4, porque os Homem-Aranhas do Tobey Maguire são muito bons, né? Sim, e é muita nostalgia ver o Tobey como Homem-Aranha, né? Não é à toa que No Way Home foi muito bom pra galera e tal. E eu também, cara, eu gosto muito, fiquei assim, de cara quando eu descobri isso, mas muito dos filmes que a gente for falar aqui, foi por causa disso. Foi má recepção de aí não vamos continuar, entendeu? O que a gente entende, só que, tipo, pô, os caras... Mas eles também atirar no escuro também seria complicado. Muitos também foram cancelados por... Ninguém sabe por quê. Tipo, eles só falaram, não vai ser mais. Talvez também os roteiros que eles enviavam antes não agradavam. Certo, Aí a ideia era boa, mas não tinha ninguém que conseguiria fazer excelentemente um roteiro bom, digno de filme. Então eles não arriscavam dinheiro pra poder ter que perder depois, tá ligado? E receber uma chuva de hate, uma crítica do caramba. E querendo ou não, o filme rende muito dinheiro, né, cara? Então vai ver os caras... Não só rende, mas também custa muito, né? E se falhar, você se fode. Na sequência da lista, a gente tem Quarteto Fantástico 3. Sim, aquele lá antigo, com coisa de maquiagem, com o Capitão América de Tocha Humana, com ele mesmo. O Chris Evans, né? Cara, eu reassisti esses filmes recentemente, inclusive, os dois. Eu gosto muito desses filmes. Com todo respeito, divertido, cara. Mas esses filmes são muito legais. As pessoas geralmente falam, né? Tipo, não, aqueles filmes muito ruins do Quarteto Fantástico, pô. É divertido, velho. Dá bem pra passar o tempo, eu gosto muito. O Tocha do Chris Evans é sensacional. Pra mim é um dos personagens mais legais que tem. Mais uma vez, né? O fator nostalgia invadindo aí. E seria muito interessante, mas eu também não sei o que eles poderiam explorar, né? Porque já fizeram com o Galactus aquela fumaça que ficou meio... esquisito. Uma das coisas que não teve esse outro filme foi por causa disso, tá ligado? Realmente. O Surfista Prateado, poderia aproveitar muito, porque o cara é excelente. Eu gostava muito do Surfista Prateado desse filme. Teve também Doutor Doom, né? O Doutor Destino. Ele apareceu nos dois filmes, então eles teriam que pensar num próximo vilão, né? Mas seria interessante de ver. O que eu vi é que eles apresentariam o Pantera Negra. Legal. No Quarteto Fantástico. Eu não sei como eles fariam isso, mas apresentariam. Talvez ficasse legal, mas não dá pra saber, né? É aquela velha história, né? A gente vai arriscar, vai dar tiro no escuro, é complicado. E esse bagulho aí da sombra do Galactus e Fumaça realmente um absurdo pra mim. Quando eu assisti de novo, eu percebi que existe o Galactus, tá ligado? Até quando às vezes bate uma sombra assim, tu consegue ver o contorno do bagulho. Só que, cara, é uma sombra gigantesca, assim, muito esquisita, tá ligado? Não gostei mesmo. Essa parte realmente eu não gosto do filme, mas os filmes em si são muito divertidos, eu acho que os atores são muito bons. Coisa e o Tocha Humana contracenando é muito engraçado, legal, cara. É muito legal, muito divertido. Eu, pela minha nostalgia e pelo que eu assisti, eu gostaria de um terceiro filme, sim, sendo honesto. Seguindo o próximo é Hulk 2, né? O Hulk de 2003 que eu tô falando, que pra mim, pode ser que muita gente não goste, mas eu gosto muito desse filme. Foi um dos filmes que eu achei mais legal, assim, de história pro Hulk, e eu gostaria de ver um segundo, porque a ideia era muito boa, entendeu? Do primeiro. Só que eles falaram também que no segundo, a história, que já tava meio que... Tava fazendo dois enquanto um tava rolando, já tava meio esquisito e tal, não sei o que aconteceu com eles lá. Eles cancelaram antes mesmo de lançar o primeiro. E cancelaram antes de lançar o filme primeiro. Então, assim, fica por isso mesmo, mas tinha uns efeitos bem legais. O Hulk era verdão. Era maneiro, né? Era legal ver a transformação do Hulk, assim, meio... Era meio quadrinhos, né? Era meio quadrinhos e também era meio de terror, assim, meio tenso, meio misterioso. Mais Hulk mesmo, tal. Né? Porque o Hulk, ele não é tão não é bobão como mostra. O Hulk é um bagulho mais pesado, pô. Ele é pesadinho. O Bruce Banner, ele é tipo depressão. Ele tem uns bagulhos
tipo, pô, é forte as histórias do Ben. E ele também tem umas cenas muito iradas que ele sai correndo assim, ele pula, ele vai embora. Vum, aí ele vai quilômetros pulando, sabe? É muito legal. Muito maneiro mesmo. Continuando essa lista, a gente até já comentou isso no canal, não sei se tu vai lembrar, que a gente queria um filme do Magneto, e realmente iria acontecer um filme de origem do Magneto, cara. A gente ficou muito feliz em saber disso, só que infelizmente, feliz em saber que ia rolar, mas não rolou, tá ligado? E eles cancelaram muito por causa da má recepção de Origem de Wolverine. Pois tipo é. Assim, realmente, eu não gosto muito desse filme. De verdade. Eu não gosto muito desse filme. Dá pra tu assistir maneiro? Dá, porque é X-Men e tal. É uns filmes que tu consegue assistir tranquilão. De boa, mas se tu olhar o filme assim, ele é bem ruim. Mano, com todo respeito. Eu não gosto do vilão Samurai de Prata. Esse lance de ficar roubando a imortalidade do cara, sugando o adamante do corpo dele, também não faz o menor sentido. Afinal de contas, o adamante era o que envenenava o corpo dele, o fator de cura é do gene dele. Não tem nada a ver com o adamante. True. Então, eu acho muito esquisito. Esse filme é realmente muito ruim. Mas dá pra assistir, tá? Não é aquele ruim de inassistível. Né? E uma Origem Magneto, cara, seria um filmaço, sabe? E, pô, Magneto, cara, não Mas dá. eles também podiam errar muito também. Então, graças a Deus que não teve, né? O que eu vi, eles utilizaram essa trama também pra o início de Primeira Classe. Que é, pô, aquele lance do Magneto no Primeira Classe é muito foda. Ele lá com os caras lá no campo de concentração. Aí depois ele usando a moeda, no final do filme, ele usando a moeda pra matar o cara. Pô, dando a referência ali quando ele usou a moeda pra matar o soldado. Pô, muito foda, muito foda. Realmente o Magneto, ele tinha tudo, ele tem tudo pra ser um filmaço, se eles realmente quiserem fazer. A história do Magneto é muito foda. O Magneto é um personagem muito foda. Eu acho que atrairia muita gente pro cinema, assim, porque ele cara, quem não conhece o Magneto, tá ligado? Tipo assim, apesar dele não ser o top do top, ele é famoso por ser o vilão dos X-Men. Todo mundo conhece ele como vilão do X-Men, só que ele é muito mais profundo do que isso, pô. E deveria mostrar isso pro público. Ele tem várias camadas e é um vilão que já foi herói, que é vilão, assim, então seria difícil de errar, mas dá, possível. Era possível, mas não rolou, mas quem sabe mais pra frente, né? Nunca se sabe um filme mais pra frente do Magneto. A gente não tem Magneto no CM ainda, então nada confirmado, pelo menos, e oficial, mas... Não me lembro, né, se apareceu naquele trailer que mostrava a cadeira de geral, apareceu o nome do... Ah, apareceu sim. Tá. Só que... Mas é da Fox. Ainda não rolou, então... Não, e é da Fox também, provavelmente vai apagar aquele universo, tá ligado? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas isso aí, pra gente conversar sobre esse filme, fica pra outro vídeo, né? Vamos pro próximo. Cara, um muito interessante, que eu não fazia ideia, é Doutor Estranho. Ele ia lançar... Alguém já imaginou? Eu acho que ele ia lançar, tipo, bem mais pra trás. Bem antes do que ele lançou, óbvio. E era, cara, Doutor Estranho... Tipo, conta aí como é que seria a sinopse, o que chamou a atenção em falar que esse filme provavelmente seria divertido de assistir. O Stephen Strange, ele viajaria 100 anos no tempo e aí ele ficaria descobrindo os poderes dele durante 100 anos, tá ligado? Pô, provavelmente é um bagulho muito, muito legal. Esses anos provavelmente ele estaria usando ou o de Agamotto ou a Joia do Tempo. Não sei se eles iam embarcar essa Joia do Tempo. Eles tinham lá a criatividade pra fazer o que quiserem nesse meio tempo, Mas, né? cara, é uma premissa bem muito interessante legal, mesmo. velho. Muito Mas legal. eu penso no Doutor Estranho e eu penso assim, cara, você tem que ter um efeitos especiais bom de época. Então, assim, eu tô feliz que não tenha rolado, porque seriam efeitos muito... Não sei, mano. A gente olharia hoje e falava assim, pô, mano, que bagulho bizarro, Eu não tenho certeza, porque naquela época, farpando hoje em dia mesmo, naquela época, eles se esforçavam pra fazer. Eles misturavam efeito especial com efeito prático. Hoje em dia eles jogam tudo no efeito especial e se ficar uma merda eles lançam do mesmo jeito. Depende do filme, mano. Depende do filme. Olha o Quanto Mania aí que lançou cheio de efeito especial de merda. Então, por isso que eu tô te falando, depende do filme, pô. Eu sei, mas eu acho que os filmes antigos eles tinham mais esmero de fazer, eles gostavam mais, eles se esforçavam mais. Mas eu acho eles usavam os efeitos práticos pra parecer real e o filme durar mais tempo nos olhos do povo. Até mesmo esse Hulk de 2013, eu acho que os efeitos especiais dele envelheceram super bem. Então, envelheceram super bem, mas tu pode garantir que o Doutor Estranho também? Não posso. Então. Mas é o que eu esperaria. E eu acho, o Doutor Estranho dos quadrinhos e dos jogos que eu vejo assim, ele é super, super, super sério. Ele é muito sério, tipo, muito mesmo. A Marvel ele deixou engraçadinho, mas ele não tem nada. Ele ele não é tão engraçadinho. Não, sim, mas deixou ele bem mais engraçadinho. Ele deixou leve, leve. Porque ele é todo serião, tipo, centradão. Ele é um mago, ele é um mago supremo. Ele faz o papel dele de, pô, ele é muito sério, tá ligado? Então, eu não sei se ficaria tão legal também
ver esse lance. Teria que ver o ator também, isso seria muito impactante, teria que ver um monte de coisa. Não é todo mundo que gostaria desse filme, eu tenho certeza. Não, também tem isso. O filme do Doutor Estranho é um filmaço, então pra hoje funciona, pra hoje em dia funcionou, né? Mas eu não sei se naquela época iria funcionar tão bem quanto hoje, entendeu? Só sei Ainda mais sem um UCM, assim, sei lá. Mas quem sabe? Só sei que é muito bom o Doutor Estranho e eu bom. gosto muito. Sempre gostei desde a primeira vez que assisti. Vamos pro próximo. O próximo seria uma continuação do Espetacular Homem-Aranha 2, né? Que, pessoalmente, eu gosto do Andrew Garfield como Homem-Aranha, acho que você também. Também gosto. E contaria a história do Sexteto Sinistro, cara. São 2 filmes. Um que contaria a história do Sexteto Sinistro e o outro seria o terceiro filme, que provavelmente ia engatar um no outro, né? Provavelmente. Pois é. E aí, pô, seria legal ver o Duende Verde junto com o Rhino, né? Que apareceu bem no finalzinho do Espetacular Homem-Aranha 2. O Electro, o Scorpion, o Duende Verde. Porque até agora a gente não viu isso em cinema, né? O Homem-Aranha enfrentando tantos inimigos assim. A gente viu um ou outro assim. Acho que no Spider-Man do jogo a gente enfrenta eles. Spider-Man. Só que a gente ainda não viu isso em cinema. E seria muito interessante ver isso, cara. E a gente vê um ou outro, né, no cinema, assim. O Shocker aparecendo, só que é um cara só com umas luvas, que nem é o Shocker. Aí, de verdade, né, tipo, é só um cara com as luvas. Aí tem o Abutre. O Abutre aí, beleza, já tem o Abutre. Mas aí, falta o outro, falta quem? Falta o Octopus. Cadê o Octopus? A gente nem sabe onde é que o Duende Verde também falta. Que é um dos principais. Que é um dos principais, então assim... a gente gostaria muito de ver um conflito desse. Eu acho que tá pra acontecer. Provavelmente, muito futuro aí, mas ver isso na época seria muito, muito legal. Muito seria, cara, Homem-Aranha não tem como dar errado, né? Mas eles cancelaram muito porque por causa da recepção do segundo filme. E também tinha aquela treta, se eu não me engano, isso daí eu tô me lembrando do passado que eu me lembro. E o Andrew Garfield também já não queria mais fazer, porque teve treta nos bastidores e tal. Muita confusão. Esse filme era pra acontecer, mas ao mesmo tempo não era, porque teve tanta treta em cima que acabou morrendo, tá ligado? Hoje em dia seria uma coisa legal de ser vista, mas... Com certeza. Hoje em dia o Andrew Garfield voltou, ele provavelmente voltaria de novo, ele pode até meter o louco que não, né, porque ele é causeiro. Mas ele provavelmente voltaria de novo sim. Com certeza vai ser muito legal ver ele de novo, o Tobey Maguire de novo. Talvez terminando realmente a história deles, tá ligado? Tipo, pra ponto final, dando um ponto final que eles não vão voltar a partir daqui. Ponto final. O Homem-Aranha do Tom Holland ainda tem muito chão ainda. Ele acabou de virar o Homem-Aranha que todo mundo queria ver. Provavelmente agora ele vai ter o Octopus como vilão, o Duende Verde, porque é o Homem-Aranha de verdade. Aquele era um adolescente aranha, né? Mas eu tô ansioso aí pro futuro do Marvel, pro futuro do Homem-Aranha. É isso, rapaziada. Essa foi a nossa lista. Tem muito outros, tá? Tinham muito outros nessa lista, como alguns outros. O Namor, tinha... Demolidor 2. Demolidor 2. Caralho, ó, adendo aqui. Eu sou muito fã do Demolidor. Eu assistiria qualquer coisa do Demolidor. Mas Demolidor do Ben Affleck é muito ruim. Eu não consegui assistir, eu não consegui terminar o filme, velho. Eu ficava vendo assim, botei pra ver. Tava almoçando, falei, vou ver Demolidor. Aí eu vi 2 minutos, eu falei, não é possível que esse filme seja tão ruim. Aí eu parei, outro dia eu voltei, vi mais 5 minutos, não é possível. Aí eu, sei lá, vi metade do filme, eu falei, não aguento mais assistir esse filme, cara. Cara, que filme ruim. O Mercenário é uma merda. O Rei do Crime é pica. O Rei do Crime é o único que salva naquele filme, porque ele é imponente, cara, é muito foda. Mas, cara, nossa, que filme horroroso, meu parceiro, caralho. Não dá, só andando aqui pra deixar minha frustração, porque eu amo Demolidor, e eu acho aquele filme de serviço. E o Demolidor 2 com certeza seria uma merda. E graças a Deus não foi lançado. Então é isso, rapaziada. Como eu falei, tinham outros, né? Como o próprio Demolidor. Mas não coube no vídeo. Eu acho que a gente queria fazer do que a gente mais esperava que tivesse rolado, assim. Até em questão de... até em questão de época, efeito especial, alguns atores também que a gente queria que interpretasse. E é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, curte aí, dá uma moralzinha pra gente, não custa nada. Comenta aí alguma paradinha, compartilha com teus amigos. Fala qual filme desses daqui você gostaria mais que tivesse sido lançado. Que tivesse rolado, né? Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.